Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meus irmãos. Que alegria nós estarmos juntos durante esses dias, crescendo na graça de Deus. Você não está somente aprendendo coisas, você não está somente tendo um crescimento intelectual, não. Você está tendo um aprendizado de vida, colocando em prática, buscando a santidade. E Jesus olha isso com muitos bons olhos. Nós estamos num grande combate espiritual. Afinal de contas, está sendo denunciada a fonte do mal. Estão sendo denunciados os inimigos da nossa salvação. Estão sendo denunciados os pecados capitais, anunciadas as virtudes teologais e cardeais, os mandamentos da lei de Deus. Por isso estamos no combate. E nesse combate, a batalha vai se tornando mais intensa. Mas sempre o segredo é a perseverança. E quem nos ajuda a ter a perseverança é a própria Virgem Maria. Ela que nos dá o Espírito Santo, ela é a medianeira de todas as graças, esposa do Espírito Santo. Peça hoje a graça da perseverança, porque nós vamos avançando, ou nós crescemos, ou nós desistimos. E claro que nós queremos crescer, nós queremos lutar nessa grande batalha contra o mal e vencer, porque nós amamos a Deus e somos já da Virgem Maria. Vamos nos consagrar de uma maneira solene e perfeita, mas já somos da Virgem Maria. Vamos então começar rezando ao Espírito Santo, que hoje o tema é muito importante. Hoje é um ponto essencial para amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos viver esse ponto que vamos falar hoje. Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E como nós dissemos, meus irmãos, nós estamos numa grande batalha espiritual. Existem anjos e demônios que estão lutando por você. Isso é algo tão verdadeiro e tão sério. Os anjos de Deus estão lutando para que você diga o seu sim, para que você persevere, para que você aprenda mais, para que você coloque em prática a palavra de Deus, para que você confie que a força vem de Deus, mesmo que você se sinta fraco e pecador. Os demônios estão agindo, vendo qual é o seu ponto fraco, para te levar ao desânimo, à falta de confiança, a desistir dessa caminhada, porque ele sabe que arma poderosa é você fazer a sua consagração perfeita à Virgem Maria. Por isso, se estamos nessa batalha espiritual, precisamos lutar, precisamos perseverar. Não desanima, é a palavra forte que o Senhor te diz. E nesse dia de hoje, nós vamos aprender, complementando o que nós já dissemos esses dias. Você já aprendeu que viver na graça de Deus significa crescer nas virtudes. Quem vive os 10 mandamentos da lei de Deus, vive na graça de Deus, cresce nas virtudes sobrenaturais e chega ao céu. Quem deixa a graça de Deus através do pecado mortal, começa a crescer na pessoa os vícios e acaba levando à perdição eterna. E porque nós estamos falando sobre isso, estamos no combate espiritual. O inimigo não quer que as pessoas aprendam sobre o efeito de viver na graça de Deus, que é crescer nas virtudes e se tornar semelhante a Jesus, e o efeito de estar em pecado mortal, que é crescer nos vícios e, consequentemente, correr o risco de perder a salvação. Então nós falamos ontem, não é? Falamos um pouco sobre o quê? Sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Quando nós falamos da fé, que deve ser vivida, a fé que deve ter obras. Você viu na Sagrada Escritura que as obras que Deus pede é viver os mandamentos. Amar a Deus é sinônimo
de obedecer a Deus, de obedecer os 10 mandamentos. Várias passagens bíblicas nós meditamos. É impossível dizer que ama a Deus se não quer viver os mandamentos. E a Bíblia diz, os seus mandamentos não são pesados. Jesus disse, o meu fardo é leve. Quem vive os mandamentos experimenta uma paz e vive na graça de Deus. E um testemunho do Zachary King, ele que era um satanista do mais alto grau, e ele infelizmente matou muitas pessoas através de feitiço. E ele descobriu antes de se converter que algumas pessoas o feitiço de morte não funcionava. E ele descobriu antes de se converter que as pessoas que o feitiço de morte não funcionava eram as pessoas que estavam vivendo os mandamentos de Deus. E se caíam em pecado grave, se confessavam com o sacerdote para estar sempre na graça de Deus. Essas pessoas o feitiço de morte não funcionava. Então vamos ainda falar mais sobre a graça de Deus, você vai aprender bastante nessa preparação para a consagração, mas nós já começamos a falar dessa vivência dos mandamentos e temos falado nesses dias, Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento da lei de Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e por causa desse amor de Deus, nós temos forças para amar o nosso próximo, até mesmo o nosso inimigo, como Jesus ensina, se amamos a Deus acima de todas as coisas. E nesse dia de hoje nós vamos aprofundar no como viver o primeiro mandamento da lei de Deus. Você já prestou atenção que quando Moisés recebe as tábuas, está escrito na Bíblia, são 2 tábuas de pedra? Qual é o significado, o simbolismo dessas 2 tábuas de pedra? A igreja nos ensina. Os 10 mandamentos se resumem em 2, o amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso, os 3 primeiros mandamentos são ligados diretamente ao amor a Deus e os 7 últimos mandamentos ao amor ao próximo. Você vai meditar amanhã sobre o 6º e o 9º mandamento, de uma maneira muito forte, e sobre o pecado capital da luxúria. Mas hoje nós vamos meditar sobre o 2º e o 3º mandamento. Esses mandamentos que são muito importantes. O 2º mandamento não é somente não tomar o santo nome de Deus em vão, não blasfemar contra Deus, não desonrar o nosso Deus, mas também o positivo desse mandamento, que é honrar o nome de Deus. A gente diz no Pai Nosso, que seja santificado o vosso nome, Pai. Nós devemos amar, glorificar o nome de Deus, exaltar, louvar, amar, glorificar esse nome. E como é que nós fazemos isso? Durante toda a nossa vida, mas de maneira especial, no dia em que toda a igreja se reúne para o culto, para louvar e adorar a Deus. Por isso você entende que para viver o primeiro mandamento, nós falamos um pouco mais ontem, para viver o primeiro mandamento, você deve viver o 2º e o 3º. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu não quero honrar o nome de Deus no dia que o Senhor escolheu para honrá-lo? Como é que eu vou dizer que amo a Deus sobre todas as coisas se o dia que Deus escolheu para eu praticar de maneira solene o 2º mandamento, que é honrar o nome de Deus, no 3º mandamento que ele mandou santificar o domingo, indo à missa, tanto no domingo como nos dias solenes, né? Santa Mãe de Deus no início do ano, o dia de Natal, dia de Páscoa, os dias solenes. Devemos nesses dias nos unir na igreja para, como povo de Deus, adorar solenemente a Deus e honrar o nome de Deus. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Se de 24 horas que Deus nos deu no dia, nós temos tempo para tanta coisa, e Deus nos pediu ao menos 1 hora na semana. Um dia tem 24 horas. Quantas horas tem uma semana? Não sei nem quantas. E Deus te pediu 1 hora no domingo. E você não quer ir à missa de domingo? Você não ama a Deus sobre todas as coisas, de jeito nenhum, se você rejeita a missa dominical. Por isso, o 3º mandamento, antigamente era o sábado. Jesus muitas vezes fala sobre o sábado, porque as pessoas transformaram o sábado numa coisa errada, ruim, distorceram o sentido. E Jesus diz,
O sábado foi feito para o homem glorificar a Deus, para o homem mergulhar no amor de Deus. O sábado, Jesus vivia o sábado. Você vai ver várias vezes ele está na sinagoga no sábado, fazendo a leitura da palavra, celebrando. Jesus, como um bom judeu, vivia o sábado, mas ele corrigiu o entendimento errado que tinham do sábado. Pensavam que era para viver várias regras rigorosas, não no sentido de amor a Deus e ao próximo. E Jesus vai ensinar que o dia do Senhor, que foi tornado domingo, porque Jesus transformou o sábado em domingo, quer dizer, ele transformou a morte em ressurreição. Do sábado para o domingo, Jesus ressuscitou, e no domingo que os primeiros discípulos celebravam, o dia do Senhor, Dies Domini, por isso é chamado domingo, é o dia de Deus, é o dia do Senhor. A nossa igreja é a Igreja Católica Apostólica. Nenhuma outra igreja vem da sequência dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos ininterruptamente. Os sucessores dos apóstolos são os bispos, e os apóstolos, desde o início, celebravam o dia do Senhor no domingo. Jesus trouxe a nova lei, a nova aliança. Se você ler a carta aos Hebreus, vai ver que Jesus não veio mudar a lei, mas veio trazer a perfeição da lei, a nova aliança. Por isso, é mudado o dia de sábado para o dia do Senhor, o domingo. O início do livro do Apocalipse, João vai dizer que estava celebrando no dia do Senhor. São Paulo vai dizer que eles partiam pão no dia do Senhor, domingo, dies domini, às vezes diz o primeiro dia da semana. Então o domingo é um dia para crescermos na união com Deus, um dia de experiência com Deus, um dia maravilhoso. E esse é o terceiro mandamento da lei de Deus. Se você deixa de praticar o terceiro mandamento, você não está amando a Deus sobre todas as coisas, e você deixa de praticar o segundo e o primeiro mandamento. Quer ver como? Nossa Senhora apareceu em La Salette, chorando muito, dizendo que as pessoas deixarem de vir à missa aos domingos iria trazer as maiores desgraças para a humanidade, porque estava deixando de colocar Deus em primeiro lugar. Por quê, irmão? Porque o que aconteceu lá na França foi que as pessoas estavam passando um tempo de necessidade e, para ter mais dinheiro, começaram a trabalhar no domingo, começaram a fazer as colheitas, em vez de descansar no dia do Senhor e ir para a missa, plantavam sem parar também no domingo. E o que aconteceu? Deus não abençoou as colheitas. E quando viram as plantações não deram coisas boas, tudo estava estragado. E porque eles viram aquilo estragado, começaram a blasfemar contra Deus, começaram a murmurar e zombar o nome de Deus, fazer piada com o nome de Deus, segundo o mandamento da lei de Deus. Eles não quiseram santificar o nome do Senhor, como a gente reza no Pai Nosso, no dia do Senhor, por isso, no dia a dia, começaram a amaldiçoar, a blasfemar. E isso trouxe as maiores desgraças para a humanidade, começando lá na França. Nossa Senhora em La Salette apareceu chorando muito, dizendo que esses dois mandamentos desobedecidos iriam trazer todo o mal à humanidade. O domingo não sendo bem vivenciado, não indo à missa, às vezes até se vai à missa, mas se comunga mal. E o segundo mandamento, começaram a desrespeitar o nome de Deus. Meus irmãos, a aparição de La Salette é uma das aparições mais graves, mais sérias. Foi o período que começou todo o mal que nós estamos vendo agora na humanidade. E Nossa Senhora alertou. A falta de zelo com a missa do domingo foi o início desse mal. Você lembra de Jesus, quando ele entra no templo e vê a bagunça que estavam fazendo na casa do Senhor, e ele é tomado de um santo zelo, de uma santa ira, e faz uma limpeza no templo? Assim acontece quando nós não amamos a casa de Deus, que é o nosso coração, e não comungamos, especialmente no domingo, de uma maneira digna, de uma maneira preparada, e não colocamos a Eucaristia no centro da nossa vida. Meus irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante. E, além de Nossa Senhora em La Salette dar esse alerta, isso estava acontecendo em toda a França, e foi nesse período que o pai de Santa Teresinha viveu, exatamente no período das aparições de La Salette.
E quando Santa Teresinha nasceu, La Salette foi em 1846. Em 1873, Teresinha nasceu. E nesse período, o pai de Santa Teresinha, Luiz Martin, que já é santo, né? São Luís Martin, ele tinha uma relojoaria, né? E no momento que era o dia do Senhor, o dia do domingo, ele fechava a sua relojoaria. Porém, ele tinha um único concorrente ali na cidade de Lisieux. E esse concorrente dele abria aos domingos, porque no domingo, infelizmente, já estavam desobedecendo a lei de Deus e a feira vinha para aquela cidade. Muitas pessoas, muitos compradores apareciam. Mas o pai de Santa Teresinha dedicava para ficar com a família, ler a Bíblia com a família, descansar com a família, ir à igreja e se dedicar a Deus, a mergulhar em Deus, como deve ser o dia do Senhor. Consequência, o que aconteceu, mesmo abrindo no dia do Senhor, o concorrente de São Luís Martin faliu, perdeu a sua loja, porque Deus não abençoou. E ele acabou ficando sozinho no mercado e muito mais vantagem, mais lucro para ele. Um amigo meu me contou, ele disse que no interior onde ele vivia, o pai dele tinha um roçado grande e o tio dele também tinha um roçado grande. E eles plantavam, não me recordo agora o que eles plantavam, mas quando chegava o dia do domingo, o pai dele parava. E o tio dele continuava, trabalhava porque queria mais dinheiro. A mesma coisa, quando eu contei essa história do pai de Santa Teresinha para ele, ele me contou, aconteceu exatamente a mesma coisa. Deus abençoou o pai dele. E o outro teve um fracasso e não conseguia vender e não conseguiu prosperar. Meus irmãos, isso só são alguns exemplos para dizer que quando nós deixamos os mandamentos da lei de Deus, nós não temos a bênção de Deus. E já que nós estamos falando dos mandamentos da lei de Deus e denunciando também os pecados capitais, ontem falamos contra o orgulho, hoje falamos também contra a avareza. Nós já falamos sobre a avareza quando falamos sobre a esmola, que é uma arma que nós usamos contra a tendência do possuir, não é? Mas você vê esses exemplos, pessoas que querendo possuir mais, querendo dinheiro, a sede do dinheiro, afastaram do terceiro mandamento da lei de Deus. Eu não estou dizendo que é errado trabalhar, pessoas que têm trabalhos essenciais, que precisam fazer plantão, precisam fazer revezamento às vezes, porque para a sociedade existir, existem alguns trabalhos que são essenciais. Pessoas que têm plantão médico, enfermeira, ônibus em quantidade reduzida, né? Existem alguns trabalhos que são essenciais, mas se você faz algum trabalho no domingo que não é essencial, peça a Deus que te abençoe com um trabalho novo. Faça nessas intenções da sua consagração, faça esse pedido. Nosso Senhor e Nossa Senhora vão te ajudar a vir para um emprego melhor, um emprego que dê mais glória a Deus, né? Então, trabalhos essenciais não são problemas, né? Mas aquilo que não é essencial e até mesmo fazermos compras de coisas que não são essenciais no domingo, são coisas que não são corretas para a gente fazer. E eu preciso falar de algo que fere muito o coração imaculado de Maria e o coração eucarístico de Jesus. Vocês sabem que Nossa Senhora apareceu em Garabandal. Quem não viu ainda o vídeo sobre Garabandal, vou deixar aqui na descrição, no cardzinho aqui em cima também. É muito importante ouvir o que a Mãe do Céu diz. Essa aparição foi muito recomendada pelo Papa Paulo VI, muitíssimo recomendada por Padre Pio. Disse, quando as pessoas conhecerem essa mensagem, já será muito tarde. É necessário ouvir e obedecer essa mensagem. E a primeira mensagem forte que Nossa Senhora deu, através dessas crianças em Garabandal, foi dizer que nós precisamos estar preparado o coração para receber Jesus na Eucaristia. Nós somos exército de São Miguel, e quem apareceu para as crianças foi São Miguel Arcanjo. Ensinou elas, preparou elas para receberem bem a Eucaristia, e ele próprio deu comunhão a elas várias vezes. Ensinou a elas a fazerem ação de graças, a agradecer a Deus por receber Jesus, não ir logo embora assim que acabar a Santa Missa. Ensinou as crianças a se prepararem bem para receber Jesus. E uma vez o Padre Gobi, que recebia as mensagens de Nossa Senhora, foi até a Garabandal. E já que a mensagem central dessa aparição de Nossa Senhora lá na Espanha foi no dia 14 de junho de 1979,
O Padre Gobi foi lá e lá Nossa Senhora deu uma mensagem sobre Jesus na Eucaristia. Não dá tempo de eu ler, mas se você quiser ler, vou tentar também deixar na descrição do vídeo, dia 14 de junho de 1979, no livro do Movimento Sacerdotal Mariano. Toda a mensagem é muito forte, mas no finalzinho ela diz assim: filhos, ajudai todos a se aproximarem de Jesus Eucarístico de maneira digna, cultivando nos fiéis a consciência do pecado, a apresentarem-se à comunhão sacramental estando em estado de graça, educando todos para a confissão frequente, que se torna necessário para quem está em pecado mortal, para receber a Eucaristia. Filhos prediletos, ponde barreiras ao alastrar-se dos sacrilégios. Nunca como nesses tempos se fazem tantas comunhões e de maneira tão indigna. A igreja é intimamente ferida pela difusão das comunhões sacrílegas. Quando uma pessoa comunga estando em pecado mortal, é um triunfo de Satanás. É uma palavra dura, mas é muito forte, é muito sério. Chegou o tempo em que a vossa mãe vos diz: basta, basta. Eu mesma preencherei o grande vazio ao redor do meu Filho Jesus, presente na Eucaristia. Formarei uma barreira de amor ao redor de sua divina presença, e eu mesma, através de vocês, meus filhos prediletos, que vos quero colocar como guardas de amor em torno de todos os sacrários da terra. Nossa Senhora está fazendo um apelo, mas um apelo que já está na Sagrada Escritura. Leia depois 1 Coríntios capítulo 11, que diz, nos versículos 27, 1 Coríntios 11, 27, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e bebe sem distinguir, sem acreditar que é o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós existem muitos doentes, fracos e muitos até mortos. Olha só o que é o desrespeito com a Eucaristia. Se nós nos examinássemos a nós mesmos antes de comungar, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para que não sejamos condenados com o mundo. Essa passagem de Coríntios 11, a partir do versículo 27, está dizendo que quem comungar o corpo e o sangue do Senhor de maneira indigna, em pecado mortal, a igreja ensina, comete um sacrilégio. Não lembro qual é o santo que diz, você entra com um demônio e sai com vários. Você entrega Jesus Eucarístico para Satanás. Gente, nunca comunguemos em pecado mortal. Isso é muito importante. Nossa Senhora está dizendo que muitos estão comungando no domingo. Muitos estão até indo para o domingo, mas comungando em pecado mortal. Ela diz assim, quase que não existe missa em que alguém comungue, que não haja alguém comungando em pecado mortal, em que não haja um sacrilégio. E uma espada fere o coração de Jesus quando isso acontece. Nossa Senhora diz, ela mesma, como mãe, vai dar um basta nisso. E Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10. Não nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23.000 pessoas. O povo de Deus estava vencendo as batalhas lá no deserto. Mas um homem inimigo do povo de Deus, o rei do povo de Amaleque, chamou um feiticeiro chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o povo de Deus era abençoado e ele não conseguia amaldiçoar, E o feiticeiro diz, Deus só coloca bênção na minha boca, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoa. Ele diz, eu não posso amaldiçoar, mas eu posso te dar um conselho. Coloque várias mulheres bonitas para seduzir os homens e que eles comecem a cair no pecado com essas mulheres e depois disso essas mulheres vão levar eles à idolatria. E assim foi feito. E através disso eles conseguiram amaldiçoar o povo de Deus, que 23.000 pessoas morreram por causa dessa sedução que o rei Amalecita conseguiu fazer com o povo de Deus, através do pecado da carne. Vai dizer assim, não nos entreguemos à impureza, como alguns deles se entregaram e morreram num só dia 23.000.
E ele vai dizer ainda, isso no versículo 8, no versículo 15, eu falo como a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que eu digo. O cálice de bênção que nós abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque comungamos do mesmo pão. Gente, nós somos parte do corpo de Cristo. São Paulo vai dizer, você vai unir o corpo de Cristo a uma prostituta? Uma pessoa vai, comete o pecado com uma prostituta e depois vai receber o corpo de Cristo em estado de pecado mortal? Ser um só corpo com a prostituta e depois ser um só corpo com Cristo? São Paulo está questionando isso e ele vai dizer, não podeis beber ao mesmo tempo o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos, versículo 21, não podeis participar ao mesmo tempo da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar a ira do Senhor? Acaso somos mais fortes que ele? Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. Meus irmãos, que palavra forte. Por isso você está entendendo, quando Jesus entra na casa de Deus com um chicote e faz uma faxina e diz, a minha casa é casa de oração e essa casa é você. Essa casa é sagrada. Mas, irmão, a comunhão não é o sacramento para os pecadores? É sim, é o remédio para os pecadores. Santo Agostinho diz, Santo Ambrósio diz, o Papa Bento XVI vai citar alguns santos que vão dizer, olha, o sacramento que é o sacramento para quem está no pecado de morte, pecado mortal, é a confissão. E o sacramento para quem é pecador, mas precisa de remédio para ter forças para lutar, é a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento dos vivos e a confissão é o sacramento dos mortos. Quer dizer, espiritualmente. Se alguém está morto espiritualmente, primeiro, Romanos capítulo 2 vai dizer, se arrependa e se confesse dos seus pecados. Aí sim você pode receber o corpo e o sangue do Senhor. Jesus veio para os pecadores? Veio. Mas quem cometeu o pecado mortal nunca pode comungar. Primeiro se confesse, é o sacramento da confissão, e depois é o sacramento da Eucaristia. Por isso, em Garabandal, Nossa Senhora disse, antes de se aproximar de Jesus na Eucaristia, precisamos ser muito bons. O que é ser bom? Nós nos tornamos bons quando o sangue de Jesus nos lava na Santa Confissão. Eu sei que a palavra de hoje foi forte, foi uma grande correção, mas eu peço que você, por favor, não desanima. Quando Jesus falou sobre a Eucaristia, muitos disseram, essa palavra é dura demais. Infelizmente, a passagem bíblica até isso é simbólico, porque é 666, o número que significa ação do mal, 666. João, capítulo 6, versículo 66. Vai dizer como o inimigo age em quem não confia em Deus. Vai dizer que quando Jesus falou sobre a Eucaristia, muitos disseram que Jesus era muito duro e disseram assim, não vamos mais te seguir. E a partir dessa hora, muitos abandonaram o Senhor, quando ele falou da seriedade da Eucaristia. Você pode olhar todo o capítulo 6 de São João, principalmente no versículo 66, que muitos abandonaram o Senhor. Mas eu sei que através da intercessão da Virgem Maria, mesmo que seja necessário falar palavras fortes, palavras duras, que você não deve faltar à missa de domingo porque é pecado mortal, e não adianta ir para a missa de domingo e comungar em estado de pecado, sem se confessar, porque isso nos leva à condenação. Eu sei que são palavras duras, mas precisam ser ditas. Para que a gente cresça espiritualmente, a gente precisa aprender e precisa se corrigir. E durante esses dias do desapego do mundo e do conhecimento de si mesmo, que vamos começar já, do desapego de si mesmo, são dias um pouco mais fortes. É como uma peneira que a nossa alma vai passar. Mas eu mais uma vez te suplico, persevera, porque se você passar por essa prova, você vai ser uma pessoa nova. O Espírito Santo vai mexendo com você e isso vai dando uma grande faxina dentro de você, mas persevera, porque Deus quer te fazer uma pessoa nova. E outra, se você se prepara bem para receber Jesus na Eucaristia, com o coração purificado pela confissão, rezando o rosário, você vai realmente fazer do domingo e até de outros dias na semana um dia de experiência profunda com o amor de Deus.
Meus irmãos, minhas irmãs, quanto Nossa Senhora tem para fazer ainda nesses dias de obra maravilhosa na sua vida. E vamos fazer agora nossas orações próprias desse dia de hoje. Quero convidar aqueles que são novos no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, faça parte dessa família Exército de São Miguel, deixe o seu like. Eu quero ouvir também o seu comentário. Do que você entendeu dessa formação de hoje, de como que está a sua fidelidade na missa de domingo, se a sua confissão está uma confissão frequente, se você entende que a missa de domingo é algo muito importante e se faltamos de maneira arbitrária, precisamos confessar com o sacerdote, a não ser que foi para cuidar de um doente que não tinha como eu ir de modo algum, aí não é pecado. Mas como é que está a sua participação no dia do Senhor? Você está comungando bem? Você está participando bem agora que diminuiu essa pandemia? Você está se esforçando para ir ao encontro do Senhor no dia do domingo? Coloque aqui nos nossos comentários e vamos fazer agora as nossas orações próprias desses 12 dias do desapego do mundo. Deus abençoe, guerreiro, guerreira, e até nossa próxima batalha, se Deus quiser. Quem como Deus? Ninguém. É o Veni Creator Spiritus. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maria Estela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, Ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Minha mãe, minha rainha, eu sou